Olá pessoal, este é o nosso novo desafio, fazer o Monte Roraima. É um segundo exercício mais elaborado, tá? Dessa paisagem, desta montanha tão linda que a gente tem no nosso norte do Brasil. Então vocês viram um risco ali, esse risco eu fiz à mão livre, mas você pode tirar um print screen da tela, né? Se preferir, para ficar melhor distribuído a paisagem como um todo. Bom, eu trabalho com tons de azul na montanha, um tom de ultramar bem claro, um azul céu bem claro. Faço como se fosse um sombreamento em todos os trechos da montanha que estão sombreados. Lembrando que essa paisagem é uma paisagem que está bem iluminada pelo sol. Como vocês podem ver, ela tem bastante luz, então com este azul eu consigo esta luminosidade. Com esse tom de terra de pele clara, eu vou trazer o calor dessas rochas que tem na montanha. Eu coloco esse tom também um pouco na parte da campina, né? Na parte do mato, na base da montanha, nas rochas no rio, nas pedras. Tudo para trazer um pouco do calor que eu preciso. Com esse tom de verde terra, é um verde acinzentado, um verde bem apagado. Eu vou escurecendo essa montanha que antecede ao Monte Roraima. Por que eu uso esse tom e não um tom, por exemplo, um verde oliva bem vivo? Porque eu estou trabalhando com elementos que estão mais distantes, então o amarelo é um tom que se apaga com a distância, tá? Então eu não coloco tons com muito amarelo em áreas de montanha, ele tem que ser levemente só, não com muita intensidade. A base do céu eu coloquei um pouquinho de um azul mais claro, pode ser um azul cerúleo. Botei também um pouquinho de pele ali na área que tá bem na base para trazer um calor. E na parte de cima eu usei um tom de cerúleo mais intenso, tá? Mais escuro. Agora sim, com o verde mais vivo, este é um verde oliva. Eu vou marcando perto do rio trechos de vegetação que possuem esse calor mais proeminente, né? Essa cor mais viva. Esse tom é um tom bem intenso, é um tom de azul cobalto. Ele é um pouco similar ao azul cerúleo, mas ele é mais forte, então eu acentuo um pouco mais com esse azul cobalto claro, tá? As áreas de sombreamento da montanha. Com esse tom de magenta claro, eu vou clareando, vou colocando um pouquinho também de luminosidade, de sombreamento. Esses tons mais rosados, eles trabalham tanto com sombreamento como trazendo calor, tá? Esse trecho do relevo, ele é muito bonito, né? É como se fosse assim pequenas montanhas que vão se formando, pequenas elevações com bastante depressões, né? Então isso eu vou marcando com este azul. Você sombreia um lado que está pegando menos sol e o outro você não mexe. Bom, agora a área das pedras é um vai e volta, tá? Você vai chegando na cor ideal que você quer. Então, eu trabalhei com violeta, violeta escuro, azul da Prússia, este vermelho que está sendo usado aí, que é o vermelho indiano. Tanto para a água, o vermelho indiano, como para as próprias pedras, tá? Porque a água, ela tem muita cor. Esse é o ocre.
como é um líquido transparente, você tem que mostrar, ela está refletindo o azul do céu e também a cor das pedras, né? Tanto as pedras imersas, as pedras que estão submersas, como as pedras que estão na superfície, que acaba refletindo na água. Então você tem que botar um pouco das cores das pedras também na superfície da água, sem perder a luminosidade da água, que é deixando a parte do branco do papel. Aí nesse trecho pegou um pouquinho do sol no local que eu estava desenhando, então deu uma apagadinha ali que não dá para ver, né? Mas logo já sai. Então percebam que eu vou escurecendo a base das pedras, a parte de baixo delas e a parte de um dos lados, que no caso aqui é o lado esquerdo delas, que é o mesmo lado da montanha. Tem um lado iluminado e um lado sombreado. Segue o mesmo padrão para as pedras. Para fazer as sombras eu usei este violeta escuro. Você pode usar um tom de azul escuro, um pouco de marrom também. Então, trabalhei um pouco ali embaixo na água, viram que eu marquei ali a parte da queda, né, da água, com umas manchas, tudo com azul e violeta. E agora eu tô na montanha, então eu subo e desço o desenho o tempo inteiro, até ele chegar numa harmonia do conjunto, tá? Não só de um ou dois elementos, tem que ser o conjunto, tá? Todo harmonizado. Aí eu peguei novamente um azul, esse azul cerúleo, tô acentuando um pouquinho mais. Percebam que as cores em primeiro plano vão se tornando mais intensas, quanto mais distante, mais apagadas, mais os tons se tornam tons pastéis, tons opacos, e quanto mais próximos, né, quanto mais em primeiro plano, mais intensos são as cores. Eu estou apagando um pouco aí porque eu achei que ficou muito intenso o azul. Na filmagem às vezes não aparece, mas quando eu estou desenhando a cor fica muito mais intensa do que está na filmagem, tá? Então você tem essa possibilidade também com o lápis de cor de apagar. Percebam os tons de azul que eu utilizei na base. Tudo isso está sendo refletido, todas as cores que estão em volta do rio estão no rio. Deixando o branco do papel aonde eu quero a luminosidade, tá? Também retiro quando eu achar que coloquei demais, cores demais. Nessa margem do rio eu posso acentuar um pouquinho as cores da vegetação, do sombreamento. Eu trabalhei com o azul da Prússia. Você pode utilizar um verde também, um verde escuro, não um verde muito claro, tá? Fuja dos tons verde esmeralda, esses tons que são muito claros assim. Você tem que pegar um verde mais terroso. Então aí nós temos a nossa paisagem. Se vocês perceberem, eu acentuei mais os tons queimados nas pedras, puxei esse tom para baixo delas, né? Deixei muito mais intenso. Vocês podem pausar o vídeo várias vezes para vocês fixarem melhor as cores que foram usadas. Com muita calma, tá, gente? Não precisa fazer com pressa. Para você daí poder aquarelar. Então, eu peguei um pincel bem maior, pincel número 8 ou 12, para fazer a parte do céu. E depois um pincel um pouquinho menor, um 6 para aquela área ali. Percebam que eu não aquarelei já em sequência a montanha ali do Monte Roraima, eu pulei para outra. Por quê? Porque o céu tá molhado ainda, então eu não quero que a cor da minha montanha entre no céu, então eu vou para outros elementos, tá? Eu vou só molhando e conduzindo o meu pigmento.
Então, com calma, vocês vão aguando todos esses pigmentos e sempre lavando o pincel quando o pincel tiver pego esses pigmentos em excesso. Nas pedras, use um pincel menor se você não tiver muita habilidade para lidar com a água, né? Então é isso, pessoal. Se vocês estiverem gostando, deem um like, façam os seus comentários, suas perguntas, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar desses temas, desses exercícios e aprendam, se divirtam também com os desenhos, tá? Não coloquem muita pressão em vocês para conseguir terminar tudo ou fazer igual. É com muita prática que a gente consegue chegar em bons desenhos. Então até a próxima, viu, gente? Um grande abraço.